Olá, amigos e amigas do canal NEP Paulo de Tarso. Bem-vindos a mais um episódio da nossa série Saúde em Espírito. Que o nosso Divino Mestre Jesus possa iluminar os nossos sentimentos, nossas reflexões, para que possamos de cada vez mais caminhar nessa jornada com mais firmeza e buscando conhecer a nós mesmos e curando a nós próprios também. Bom, o episódio de hoje tem o mesmo título, né? Na verdade não fui eu que dei. Esse título, Socorre a Ti Mesmo, na verdade é uma mensagem, um título de uma mensagem pelo benfeitor Emmanuel, né? Pela psicografia do Chico, que está lá no livro Pão Nosso, né? Se não me engano, no capítulo 51, cuja sugestão também não é minha, de um grande amigo, um grande irmão, que é o nosso querido Arthur Valadares, que há já um tempo ele havia lido essa mensagem e havia me sugerido que eu pudesse abordar ela, que ele tinha gostado muito, achado uma mensagem muito bela e profunda. E de fato ela é muito interessante mesmo. Então nossas reflexões de hoje vão se pautar nessa mensagem, né, como central, como cerne, o esqueleto das nossas reflexões de hoje. O Emmanuel, nessa mensagem, né, ele faz referência ao versículo, ao capítulo 9, né, versículo 35 do Evangelho de Mateus, em que diz assim: pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. O interessante que o Emmanuel, ele não faz uma abordagem de pregação do Evangelho, de curar as enfermidades do ponto de vista exterior, de pregação, de palavras, de palestras, e nem de cura de outras pessoas. Ele faz referência a uma abordagem ao nosso próprio mundo interior, ao nosso próprio mundo íntimo, para que possamos pregar o Evangelho dentro de nós, a nós mesmos, e curar as nossas próprias enfermidades, certamente do ponto de vista espiritual. Então, eu não vou ler a mensagem inteira, que não cabe aqui agora, mas ele cita uma série de exemplos e circunstâncias para que nós possamos pensar no órgão em desequilíbrio e aquilo que corresponde do ponto de vista espiritual. Então eu vou citar só duas para a gente poder refletir hoje. Mas fica a sugestão da leitura, que é uma mensagem maravilhosa, belíssima, profunda. Então Emmanuel diz assim: busque tratar a conjuntivite e a catarata, mas corrige a visão espiritual. Então, procure médico, procure o médico de vista, oftalmologista ou qualquer outro profissional. Use o colírio, façam exames, faça o diagnóstico, faça o tratamento. Mas o que Emmanuel alerta aqui aquilo que acomete o corpo, ele reflete, na verdade, um desequilíbrio interior, né? Então, se a nossa visão, o órgão da visão, o nosso olho, ele é acometido por alguma doença, nós precisamos necessariamente olhar para dentro de nós para ver se e dentro de nós também não há um problema com a visão espiritual, né? Ou seja, quantas vezes nós vivemos a vida pensando só em nós mesmos, nos cegando com a cegueira do egoísmo? Quantas vezes colocamos a nossa vida em torno do nosso próprio umbigo e esquecemos de que devemos amar a Deus acima de todas as coisas? Será que também não há distorção na nossa visão de mundo, né? Quais são as lentes que nós temos para ver o mundo e a nós mesmos? Será que elas não estão doentes também? Será que muitas vezes nós não vemos sempre a trave no olho do irmão, né? Apontando os defeitos de quem está perto de nós? Muitas vezes até com maldade. E quantas vezes nós não enxergamos o argueiro do nosso próprio olho? Isso, né, não é também um distúrbio da visão do espírito? Geralmente, principalmente nesses tempos de transição planetária, em que há uma época de conflitos, de extremos, de choque, né, daquele mundo velho com o mundo novo, né, isso, sobretudo dentro de nós, acontece de uma maneira muito intensa, né? São dois mundos que se chocam nessa transformação para dar origem a um mundo novo, regenerado, né? E muitas vezes nós, espíritas, espiritualistas, ou aqueles que já de certa forma têm um pequeno conhecimento
da vida espiritual, das leis divinas, quantas vezes nós mesmos não somos pegos vendo uma notícia de jornal, algum companheiro com alguma abordagem pessimista, pensando, nossa, aonde que está a providência divina, onde tanto mal, tanta corrupção, crimes hediondos, situações que muitas vezes, muitos de nós pensam, nossa, mas onde está Deus em tudo isso, né? Será que enxergar a vida assim, como se o Cristo fugisse do barco, né? Como se Cristo nos desamparasse, como se isso fosse possível? Será que enxergar a vida sob as lentes do pessimismo, sobre as lentes da matéria, né? Será que isso também não é uma forma de doença espiritual? Será que também não é uma forma de cegueira, né? Será que nós muitas vezes nos temos que ver a vida pelos olhos da fé, pelas lentes da sabedoria, pelas lentes da verdade, do amor, né? Então, é muito importante, né, nós não pensarmos somente no órgão que está acometido, que está doente, mas e aquilo que está em nosso espírito, aquilo que corresponde? Será que está saudável também? Então, Emmanuel continua. Busque combater a gastralgia, queimação, a dor de estômago, mas educa teus apetites à mesa. Então nós mesmos, quantas vezes e quantas vezes nas festas, finais de ano, em cerimônias, em situações sociais, em que nós comemos, repetimos, comemos de tudo um pouco, usamos todos os tipos de molho, enfim, quando não associada também aos exageros de bebida, e aí queremos que magicamente tomemos um remédio para aliviar a queimação, aí aquilo alivia momentaneamente e em vez de nós compreendermos o porquê que estamos tendo aquela queimação, aquele excesso, não, nós continuamos comendo, exagerando e dando vazão, né, a esses excessos, a essas paixões, muitas vezes, nossos desregramentos, né. Então isso acontece conosco. A nossa sociedade, a sociedade do exagero, a sociedade do lanche maior, de quem come mais, né, que existem competições de pessoas que comem mais comida, né? E muitas vezes, de uma forma compulsiva, nós desrespeitamos a nós mesmos, né? E não paramos para ouvir por que o estômago está com queimação, por que nós temos aquele desconforto, né? Então, já na conclusão da mensagem, o Emmanuel diz assim: consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Como se fosse assim, busca o alívio, busca o remédio, busca de todas as formas sanar as dores, sanar os desconfortos do corpo físico, busca o equilíbrio do corpo. Mas não esqueça de auscultar no íntimo o que esses órgãos acometidos revelam sobre nós mesmos, né? Que excessos não escondem, que deturpações, que chagas morais não escondem muitas vezes uma enfermidade, né? O que está cometendo o órgão que me mostra aquilo que acontece com o meu ser espiritual, né? Então, muitas vezes, nós devemos auscultar aquilo que há dentro de nós, as nossas enfermidades, para buscar compreender no nosso íntimo onde que está o desequilíbrio, para ver aquilo que realmente necessita de correção íntima, ou seja, para a gente poder não apenas cuidar apenas do corpo, que é necessário e deve ser cuidado sim, mas sobretudo do espírito, né? Que na verdade somos em essência espírito e ele é imortal, né? Então não podemos deixar o essencial de lado. Emmanuel continua: sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida de trânsito para a inutilidade. Então, se a gente realmente não olhar para a raiz profunda dos nossos equilíbrios, a gente pode tomar remédios, que muitas vezes eles serão muito mais paliativos do que propriamente curativos do ponto de vista do espírito. Para a gente terminar na reflexão de hoje,
e para poder também exemplificar isso, eu selecionei uma mensagem que está no livro A Vida Escreve, na segunda parte, no capítulo 17, uma mensagem do benfeitor espiritual Hilário Silva, cujo nome do título é Que Acha o Irmão? Na psicografia do Chico. Então essa história, né, conta que o João Neves, né, é um indivíduo que por 5 anos consecutivos tinha uma queimação, uma gastralgia, uma dor de estômago, e que que era uma pessoa de fé, e que ele sempre buscava apoio para sua saúde com um benfeitor espiritual através de um médium, né? E que ele sempre recebia passos, orientações, etc. E num determinado momento, após esses 5 anos, né, o benfeitor, por intermédio do médium, pergunta a João: fiz tudo por você, mas seu problema ainda persiste. O que você comeu no almoço? Ou seja, ele perguntou: por 5 anos, não mudou nada, né? Não, o problema ainda está aí. E o que você comeu no almoço? Então João responde, abre aspas, comi feijão e arroz, 5 batatas, 2 empadas grandes, um prato de saladas, 2 pães com manteiga, 2 bifes, 4 ovos e 2 xícaras de café. Ele ainda olha, pensa como se ele fosse relembrar alguma coisa e ainda conclui. Parece que foi só isso, né? E instigado, né, o João pergunta ao benfeitor: o que acha o irmão? Então o benfeitor responde, né? Eu, João, que posso falar? Penso apenas que o único remédio em seu caso seria Deus conceder a você 2 estômagos. Então, quantas vezes nós não nos comportamos que nem o João, da mensagem que o nosso benfeitor Hilário nos traz? Nós buscamos muitas vezes em vão o alívio do corpo, seja por meio de remédio, seja por meio de tratamento espiritual, mas esquecemos de evangelizar os nossos próprios órgãos, de evangelizar, de abrandar os nossos costumes, de nos educarmos, de nos retificarmos, de procurarmos, mesmo que com dificuldades, controlar os nossos impulsos, né? Então que nós possamos não apenas cuidar do corpo apenas, mas sobretudo que possamos perscrutar, auscultar o que nossos próprios órgãos enfermos revelam de nós, nas nossas profundidades, daquilo que necessita de edificação, de correção, né? Bom, que nós possamos então, todos nós, diante das nossas enfermidades, das nossas dores, perguntarmos como eu posso evangelizar o meu órgão, o que essa dor, o que essa doença me traz de lição para o meu espírito, né? Que possamos todos nós, nessa caminhada de autoencontro, de edificação dos valores íntimos, né? De correção, de controle dos impulsos inferiores, né? Para que possamos, pouco a pouco, aprender a nos curarmos, né? Para que possamos ser mais felizes desde essa vida. Fiquem todos com Deus. Até o próximo episódio e um grande abraço. Que o nosso divino amigo Jesus, nosso mestre, nosso médico de almas, possa estar conosco e nos inspirar e nos auxiliar na cura que cabe a cada um de nós. Até mais.